Os estudos o quê? mitocondrial. O DNA mitocondrial é um DNA que é passado de uma geração para outra apenas pela mulher. Eu, você e os nossos telespectadores, nós temos apenas o DNA mitocondrial da nossa mãe. Nós não temos nada do nosso pai nessa área. Agora, se pegarmos o meu DNA mitocondrial, o seu e de todos os nossos telespectadores, todos são iguais. Isso significa que uma antepassada sua foi a mesma antepassada minha, que é a mesma antepassada de todos os que estão agora assistindo esse Isso programa. vale para o chinês? Vale para o chinês, vale para o aborígene da Austrália, para o pigmeu, para o esquimó, para o europeu, para o asiático, para o índio brasileiro. Então, isso prova que todos vêm da mesma mulher. Isso foi publicado em 1º de janeiro de 1987. A pessoa que publicou esse estudo foi a doutora Rebecca L. Kahn. Ela publicou no boletim de uma igreja. Isso que é interessante, não, foi uma publicação científica. É fascinante, cronológico, até tenho certinho aqui, para aqueles que quiserem, inclusive, pegar o número da publicação, tem. É chamado... Foi publicado na revista Nature, para aqueles que têm interesse. É volume 325, Rebecca L. Kahn, Mitochondrial DNA and Human Evolution, tá? Das páginas 31 a 36. Então está provado que todos os seres humanos vêm de uma única mulher. Isso Cientificamente provado. Não precisa acreditar na Bíblia para... Não é interessante? Eu tenho dito o seguinte, que... Mas doutor? Sim. Não. Sério mesmo? Sério. Eu tenho dito que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Foi o que eu disse na abertura do programa. Isso aí. Bem, como é que o senhor explica, então, as diferentes etnias humanas, né? Quando eu era criança, a gente chamava de raça, mas aí depois disseram que tem que usar a palavra etnia. Os negros, os asiáticos, né? E os europeus são muito diferentes uns dos outros. Como é que, se a gente vem da mesma mãe, de onde vieram essas diferenças? Existem vários estudos que têm mostrado que a quantidade de material genético guardado nos nossos DNAs, ela é muito grande. Nem tudo está presente na pessoa. Tem muitas coisas que estão lá e que necessariamente, vamos dizer assim, não foram ativadas, mas estão presentes. E a capacidade de variação do primeiro casal, obviamente, foi muito maior do que a capacidade de variação que eu e você temos hoje. Porque nós chamamos isso também de reserva genética. A reserva genética, ela é encontrada nas formas de vida, seres humanos, nos animais, nas plantas, ou seja, todos os seres vivos, eles possuem em si mesmos uma capacidade de variação. Só que o que nós temos descoberto, a capacidade de variação, ela é limitada. Os evolucionistas dizem que ela é ilimitada. Daí a ideia de uma evolução. O que nós temos visto nas plantas, nos animais e até mesmo no próprio ser humano, que ela é limitada. Então os seres humanos têm essa capacidade de variação. Mas quando nós pegamos, por exemplo, a cor da pele, vamos pegar essa que é uma parte mais fácil. Então, umas coisas muito interessantes, eu queria só mostrar, que eu creio que vai ser de interesse dos nossos espectadores. Esse ano, agora no mês de julho, uma família, como espero que o pessoal possa mostrar ali para vocês, é uma família, olha a filha deles, é loira, não é albina, ela é loira, tá? É a Namati Yegeboro. Ela é loira, nasceu loirinha. Agora, os pais são negros. Mas não trocaram ela no hospital, não? Não, o DNA dela é dos pais. Ou seja, do pai também? Do pai e da mãe. Isso implica que, embora sendo negros, eles ainda tinham ação genética suficiente para produzir um filho literalmente loiro. E negros mesmo, né? Esse é um outro exemplo. Esse é outro caso. Outro caso, ela teve gêmeos. As duas crianças são gêmeas. Um puxou o pai e outra a mãe. Exato. Agora, como que podemos explicar todas essas coisas? É aquilo que a gente chama de informação genética. A informação genética, nós pegamos um pouco do pai e um pouco da mãe. E daí, o filho nada mais é do que essa junção de pai e mãe. Agora, o fascinante quando nós estudamos isso, a cor negra ela é representada pelas letras emão, emão. A cor branca é representada pela letra eninho, eninho, M minúsculo, M minúsculo. Então, só para a gente imaginar um pouco. Imagina Adão e Eva se fossem negros. Então, Adão seria M maiúsculo, representante da cor dele. Eva seria M maiúsculo, representante da cor dela, que seriam negros.
Só que os filhos vão pegar uma mãe e uma letra do pai. É a lei de Mendel. Correto. Como tudo é M maiúsculo, todos os descendentes seriam negros. E se Adão e Eva fossem brancos? Daí você tem Eminho, Eminho de Adão, M minúsculo, e Eva, M minúsculo. Então todos os descendentes, um de Adão e um de Eva, M minúsculo, todos os descendentes seriam brancos. Mas, e se Adão e Eva fossem M maiúsculo, M minúsculo? Os seus descendentes poderiam ser M minúsculo, que seriam os brancos, ou M maiúsculo, que seriam os negros. O fascinante é que quando nós olhamos toda essa grande quantidade e essa variedade toda, deixa eu me colocar aqui, que é uma variedade fascinante de cor de pele, todas essas cores vêm de um casal que teria que ter sido Emão, Eminho. Agora, a cor Emão, Eminho significa do solo ou da cor do solo. É a cor do solo que nós temos. O significado de Adão é esse, do solo ou da cor do solo. E essa cor Emão, Eminho é aquele bronze avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Exatamente. A palavra Adão em hebraico significa, algumas versões até trazem homem vermelho, né? Correto. É aquele avermelhado bonito. Então, mais uma vez, a proposta bíblica da nossa origem não é incompatível com aquilo que a ciência tem descoberto. Pelo contrário, perfeitamente compatível. Se o primeiro casal eles tivessem sido negros ou brancos, nós teríamos um problema com a genética de hoje. Perfeito, excelente, muito bom. Eu tenho que chamar o intervalo, a gente vai voltar já, inclusive com as suas perguntas e seus e-mails para o Dr. Adalto Lourenço, que vai começar respondendo se os dinossauros são reais ou foram reais, por que eles não aparecem na Bíblia. Já. Eis-nos aqui outra vez, né, ao vivo para todo o Brasil e para o resto do mundo, discutindo a questão da Bíblia e a ciência, hoje focada nos fósseis, tanto de hominídeos quanto de dinossauros. Conosco, o Dr. Adalto Lourenço, que é físico e autor de livros como esse, né, como Tudo Começou, recém-lançado, já está na terceira reimpressão, graças a Deus, um livro riquíssimo e muito bonito. Olha, eu estou surpreso porque acostumado a ver esse tipo de publicação no meio evangélico, né? Mas é um livro de ciência, é um livro científico. Esse aqui, o Dr. Adalto Lourenço, é um cientista. Como você que já assistiu o primeiro bloco, já percebeu. É um livro que é cheio de tabelas, de textos, de figuras, fotografias, discutindo a questão científica e mostrando que a verdadeira ciência confirma a palavra de Deus, ao contrário do que muita gente pensa. Por falar em muita gente que pensa, doutor Adalto Lourenço, o Carlos Augusto e muitos outros, o Carlos Augusto é de Bebedouro, em São Paulo, ele é professor e queria muito saber como adquirir esses livros do senhor e outros do gênero. Como é que a gente faz para comprar esses livros? Olha, o livro, como tudo começou, pode ser adquirido direto no site da Editora Fiel, www.editorafiel.com.br. E os livretes, eles podem ser adquiridos através do e-mail livretes@universocriacionista.com.br. Então, os livretes são pelo site do senhor? Isso, é por meio de um e-mail onde nós estamos disponibilizando. Tá, ok. Muito bem. A repórter Carla Viana, ela foi ouvir opiniões aí das pessoas sobre os fósseis e a Bíblia. Vamos ver o que ela apurou. Você acha que tem explicação na Bíblia para a existência de fósseis de hominídeos e dinossauros na Terra? Bom, a Bíblia diz em Deuteronômio 29, algumas coisas seriam reveladas a nós, né? Mas o que pertence a Deus não adianta a gente querer descobrir. Deus sabe de todas as coisas. Então, para nós isso aí, se existe, nós não temos que ficar preocupados com isso, temos que ficar preocupados com salvação de almas. Bem, com respeito a hominídeos, nós não vamos encontrar, mas com respeito a dinossauros, sim. Não há uma passagem em Jó que faz referência a 2 animais cuja descrição indica que são dinossauros. À luz da Bíblia, não. Não acredito. Porque, na verdade, Deus criou toda a Terra, né? Criou todas as coisas. Mas a Bíblia não identifica nada disso. Olha, eu vou pela Bíblia,
Tá? Então, você lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não fala nada a respeito deles. Então, por mais que os cientistas estudem, eles vão chegar à conclusão de que Deus está no controle desde Gênesis e não fala nada sobre isso. Tá bom? Ok, mesmo aparecendo aí nos jornais, mostrando os fósseis e tudo mais, você acha que a luz da Bíblia não dá para explicar? Não dá. Eu não consigo explicar, né? Tá? Minha opinião é de ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tá? Porque ela é viva, eficaz e fala que nada pode ser acrescentado na palavra de Deus, né? Então o cientista vem sutilmente querendo acrescentar alguma coisa, mas eu fico com a palavra de Deus. Haha, muito bom, doutor Lourenço. Quem é que tem razão? O rapaz que falou que tem dinossauro no livro de Jó ou o pessoal que diz que não e que isso é invenção dos cientistas? Essa é uma pergunta muito boa, mas o rapaz que falou do livro de Jó ele está correto. É bom relembrar que a palavra dinossauro, ela foi criada por Richard Owen no ano de 1841. A Bíblia foi escrita muito antes do que isso. Então a Bíblia não iria usar o termo, a palavra dinossauro. Mas será que alguns dos animais que a Bíblia descreve detalhadamente não seriam literalmente um dinossauro? Essa é a pergunta. E o que o rapaz disse lá do livro de Jó é impressionante. Deixa-me citar o exemplo, eu queria mostrar algumas imagens. Jó capítulo 40 nos diz o seguinte: contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro, os nervos das suas cores entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Ele come a erva como boi. Nós sabemos que muitos dos dinossauros eram herbívoros, até aí não há nenhum problema. Nos diz que a sua força está nos músculos dos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Nós sabemos que essa é uma característica específica de dinossauros. Eu disse que quando quer, move a sua cauda como cedro, e aí vocês estão vendo a cauda de um dinossauro e o cedro lá atrás. Ou seja, que animais teriam praticamente caudas de 3 a 5 metros, que é a altura média de um cedro. E poderosas. E poderosas. E é interessante, mais uma diz assim, que os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Essa foto é fantástica. Não é muito difícil imaginar que animal teria sido esse. Ou seja, um diplodocus, um brachiosauro, um apatossauro. Lembrem-se que Deus está com Jó, no capítulo 40. Jó foi escrito depois do dilúvio. E Deus está falando, contempla agora o biemote. Ou seja, Deus está pedindo para Jó olhar para um animal que estava vivo ali e era um animal que tinha sobrevivido ao dilúvio. Portanto, tudo indica que Noé levou dinossauros na arca também. Mas eles não cabiam na arca, doutor? Se fossem filhotes, caberiam. O senhor já explicou isso da outra vez aqui, né? Pois é. Maravilha. Bom, vamos aos e-mails. Reinaldo Carlos da Silva de Assunção, na Paraíba. Certamente os fósseis são evidências de que os dinossauros existiram. A Bíblia é a verdade, acredito na existência dos dinossauros. E agora, né, o Reinaldo, a gente pode ver que a própria Bíblia se referia aos dinossauros usando a palavra, que palavra que é essa, biemonte, doutor? Biemonte é a palavra hebraica. Algumas versões na língua portuguesa aparece como hipopótamo. Mas o hipopótamo não tem a cauda poderosa? Não, exatamente. Ali não é que a Bíblia esteja errada, houve um erro de tradução. A palavra no original é biemote, então deveria ter sido conservada essa palavra para que as pessoas pudessem ir e procurar na descrição para saber que animal é esse tal do biemote. Uhum. É que é bom lembrar que quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, nenhum fóssil havia sido descoberto ainda. Ele fez esse trabalho no século XVII. Correto. Né? E os primeiros fósseis datam do século XIX, não é isso? A grande maioria. Nós tínhamos já alguns fósseis que haviam sido encontrados, principalmente até de dinossauros, mas os pesquisadores achavam que esses fósseis eram de gigantes, seres humanos gigantes. O trabalho realmente, colocar a coisa junto, foi século XIX. Muito bem.